Na Hiper FM, o meu nome é André Silva e estou com a Filipa Custóis, nutricionista. Na tua rádio está a começar uma pitada de nutrição. Filipa quer saber o que é que tu tens por aí para falar hoje. Mas antes disso, calma, como é que tu estás? Está tudo bem, André, e contigo? Também está tudo bem. Então vá, conta-me lá, o que é que nós vamos falar hoje em uma pitada de nutrição? Hoje vamos falar sobre proteína vegetal e proteína animal. Okay. Quais é que são as principais diferenças, o que é que devemos ter em conta. E se não és vegetariano nem vegan e estás a pensar, ok, isto não me interessa, fica por aí. Poderá interessar. Exatamente, sim. Fica por aí porque acho que vai ser interessante para toda a gente, e o objetivo é também darmos aqui um bocadinho mais de conhecimento para começarmos a variar um bocadinho as nossas refeições. Olha, basicamente a proteína de origem vegetal, a proteína de origem animal é aquela que nós vamos buscar aos produtos de origem animal, carne, peixe, ovos, laticínios, etc. E a proteína de origem vegetal nós vamos buscar essencialmente às leguminosas e derivados, aos cereais integrais, sementes e frutos oleaginosos, que nós normalmente lhes chamamos frutos secos. Ok, então vamos lá tentar perceber quais é que são as principais diferenças entre estas duas proteínas, a vegetal e a animal. Vamos lá então. Então, a diferença está na sua composição, ou seja, a proteína é como se fosse um colar de pérolas. Em que cada pérola, é a forma mais fácil de explicar, em que cada pérola representa um aminoácido e existem 20 aminoácidos diferentes e depois é como se nós estivéssemos a fazer, por exemplo, um colar de miçangas. Vamos fazendo várias combinações e vai originar diferentes proteínas. Então, nós temos dois tipos de aminoácidos, como se fossem dois tipos de pérola. Sim. Nós conseguimos sintetizar, os aminoácidos conseguimos sintetizar, que são os não essenciais, e temos os essenciais, que são aqueles que nós temos obrigatoriamente que obter através da alimentação. Isto leva-nos a falarmos de proteínas de alto valor biológico e proteínas com baixo valor biológico, ou seja, as proteínas de alto valor biológico são as de origem animal, que são aquelas que têm os aminoácidos todos, os essenciais todos. As proteínas vegetais não são completas, ou seja, falta sempre um ou mais aminoácidos essenciais, daqueles que nós não conseguimos sintetizar. Portanto, o que acontece é que ao ingerirmos só uma fonte de proteína vegetal, vai sempre ficar a falhar um dos aminoácidos, que nós chamamos de aminoácidos limitantes, são os que ficam a falhar. Ou seja, tu estás a sugerir, para contornar esta questão da falta de aminoácidos, o que é que tu estás a sugerir? É que façamos uma refeição mais equilibrada ou mais diversificada? Mais completa. Ou seja, quando nós ingerimos uma fonte de proteína de origem vegetal, nós temos que complementar essa fonte. Ou seja, se há por exemplo, um ou dois aminoácidos que estão em falta, por exemplo, no feijão, nós podemos complementar com um cereal. E o cereal vai-nos dar esses aminoácidos que estão a falhar ou a faltar no feijão. Então, esse tipo de combinações, combinar uma leguminosa, por exemplo, com um cereal, é a forma que nós temos de tornar uma proteína de origem vegetal numa proteína completa. Portanto, esta questão de ser proteína incompleta não é problema. Nós conseguimos resolver. Aliás, nós não íamos só comer o feijão, provavelmente até iríamos acrescentar o arroz logo por iniciativa própria. Mas, Filipa, pronto, as pessoas já têm mais ou menos uma ideia da proteína animal, mais ou menos das quantidades que comem por refeição. Que contas é que nós conseguimos fazer aqui neste caso em relação às quantidades na proteína vegetal? Olha, porque é importante. A ideia, uma pessoa come um bife por refeição, o que é que eu vou, ou que quantidade do que eu vou utilizar para substituir esse bife, por exemplo? Exatamente. Olha, então é assim, nós temos várias formas de o fazer e temos que ter mais ou menos noção que também quantidade de proteína é que nos fornece cada fonte. Ou seja, primeiro que tudo, normalmente
a proteína de origem animal, por 100 gramas, tem sempre mais quantidade de proteína do que as de origem vegetal. Nós, quando estamos a falar, por exemplo, da pescada, do salmão, do frango, e dependendo, obviamente, das partes, etc., estamos a falar entre 20 a 30 gramas de proteína por 100 gramas de produto. Enquanto que nas leguminosas, e por exemplo no feijão, no grão, nas ervilhas cozidas, nós estamos a falar à volta de 6, 8 gramas de proteína por 100 gramas, o que significa que para obtermos a mesma quantidade, quase 3 vezes mais neste caso mais de ervilhas, ou menos. Sim, mas o que é que acontece? Existem também outras fontes, como é o caso, por exemplo, do tofu, do seitan, do tempeh e da soja. A soja mesmo só cozida já tem uma quantidade um bocadinho maior de proteína do que as outras leguminosas, e esse tipo de derivados da soja acabam por também ter uma grande quantidade. Por exemplo, nós estamos a falar de 100 gramas de tofu, sem estar cozinhado, já são 14 gramas de proteína. O seitan, por exemplo, já são 26, portanto é muito mais próximo da carne e do peixe. Por exemplo, o seitan nós podemos perfeitamente comer mais ou menos a mesma quantidade que comemos. Que respeita aí os valores proteicos, sim. Agora, o que é que nós temos que ter em atenção? Realmente aumentar a quantidade de fonte de proteína vegetal que comemos face àquilo que fazemos quando comemos uma proteína animal, e devemos ter em atenção que a nossa fonte proteica fornece também hidratos de carbono, enquanto que, por exemplo, a carne e o peixe e os ovos normalmente fornecem proteína e gordura e não nos fornecem hidratos, o que significa que devemos moderar a quantidade de arroz, massa, batata que vamos comer. Portanto, o objetivo disto, percebermos que é importante fazer aqui uma adequação da proteína do nosso prato quando fazemos uma refeição vegetariana, que não é simplesmente substituir uma coisa pela outra, ou até mesmo retirar a carne e o peixe e não incluir mais nada, ok? Também há quem o faça, que come, por exemplo, cereal e legumes, e isso não é um prato completo. Não. Portanto, deixo-vos aqui esta informação, incentivo toda a gente a começar a fazer algumas refeições vegetarianas em casa. Se não quiserem ir, por exemplo, para o tofu ou para o seitan, façam com as leguminosas que toda a gente já come e sabe que gosta. Vão perceber que com um prato adequado não vão ficar com fome, porque muitas vezes essa é uma das questões, que é que se eu vou comer refeição vegetariana que vou ficar com fome ou que não vai puxar carroça, não é? Verdade que é mentira. E é mentira, ou seja, quando nós fazemos uma coisa bem feita, a refeição vegetariana é muito mais volumosa do que uma refeição omnívora. Portanto, é importante que façam esse ajuste para que consigam efetivamente obter as mesmas calorias, os mesmos nutrientes do que uma refeição omnívora. E isto, por uma questão de sustentabilidade ambiental, é muito importante que comecemos a diminuir o consumo de produtos de origem animal. Portanto, acho que é um dever de todos, e deixo aqui esta informação para que possam começar a introduzir na vossa alimentação em casa. Sim, e até deixo aqui mais um extra, que é: comes, por exemplo, 2 bifes numa refeição, passa a comer só um e acrescenta leguminosas a essa refeição. Tens logo metade da proteína animal e acrescentas esses valores que estão e não ficas a falhar com nada, com a proteína vegetal. Exatamente. Começa por aí. Não queiras, se não tiveres coragem de ir logo à bruta, experimenta logo esta primeira fase, vais perceber que vais ficar na mesma saciado e que a refeição vai ser boa na mesma, e no fim de contas, nesta questão da sustentabilidade, estás pelo menos logo ali a reduzir para metade o teu consumo. Exatamente, e não estamos a dizer para toda a gente se virar vegetariano, não, é incluir refeições semanais vegetarianas, tal como incluímos de carne, de peixe, de ovos, etc. Exatamente. A Filipa Custóis volta na próxima quarta-feira aqui à Hiper FM. Beijinhos, Filipa, até para a semana. Adeus, André, até para a semana.